Bom dia! Dia frio, dia de reflexão. Deixa eu colocar o título aqui. Hoje eu tô aqui para falar sobre quando nós não nos sentimos vistos dentro de casa pela nossa família. Quais são as consequências disso na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos, nos nossos resultados, e o que a gente pode fazer para lidar com isso de forma saudável? Bom dia, meu amor, bom dia, pai, Rosiane, João. Hoje só os corajosos já estão de pé, dispostos, prontos. Hoje aqui em Tomazina tá muito frio, acredito que não seja só aqui. Então quem tá entrando, gente, hoje é uma live baseada num livro, um livro que eu gosto muito, um formato de live que eu gosto muito. O livro é esse aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro muito profundo, muito transformador, fez a diferença na minha vida. Nesse ano eu tenho revisitado ele, eu li ele já faz uns 3 anos e hoje eu trouxe uma história dele para contar. Bom dia, Jéssica, que bom ter vocês aqui. Então hoje eu trouxe uma história desse livro pra gente fazer uma espécie de conto-terapia. As histórias, elas conversam com o nosso inconsciente. Na maior parte do tempo a gente só tá em contato com aquilo que tá bem à luz da nossa consciência, mas ao mesmo tempo tem muitas informações sendo processadas dentro de nós, né? E às vezes a gente, por não ter consciência, também não tem controle dos efeitos dessas informações. E as histórias, assim como as músicas, assim como trabalhos corporais, elas tiram a gente dos pensamentos, onde a gente pode se auto-enganar, onde a gente pode, às vezes, não olhar para as coisas como elas são, mas para como a gente gostaria que elas fossem. Então, eu acho muito enriquecedor o papel das histórias no nosso desenvolvimento. Bom dia, Thalita, bom dia, Fabi, que bom que vocês estão aqui. Então, quem tá entrando, gente, manda convite para os seus amigos, para ter mais gente aqui com a gente. Eu vou mandar alguns aqui. Para tirar as pessoas das camas quentinhas. Tem alguém aqui que tá num lugar que não tá frio hoje? Aqui, meu Deus do céu, hoje eu acordei às 5 horas da manhã e tava 6 graus, não sei agora quanto que tá. Então, quando que o fato da gente não se sentir visto na nossa família nos atrapalha? Quando que isso nos atrapalha? Quando a gente vai para a vida adulta com medo de tomar decisões e correr riscos por conta própria, então a gente sempre busca o aval de outra pessoa, e é buscando esse aval que a gente não se apropria da nossa vida, que a gente acaba vivendo a vida que faz sentido para os outros. Ou então a gente atrai relacionamentos tóxicos. Bom dia, mãe. Por quê? Porque a gente tem um modelo disfuncional que a gente está condicionado, que a gente está programado. Então a gente acaba sendo atraído, aquilo que a gente viveu forma crenças. Então, por exemplo, se na minha família eu recebi um modelo de amor disfuncional, esse é o modelo de amor que eu tenho. E ele vai gerar crenças dentro de mim. Então na vida adulta eu vou acabar sendo guiada de forma inconsciente por essas crenças e recriando esse modelo disfuncional de amor. Então eu vou acabar atraindo relacionamentos tóxicos, porque eu vou acabar, aquilo que a gente vive na infância, a gente tende sempre a buscar o lado positivo, como uma forma da gente minimizar o nosso sofrimento. Inclusive, estudando sobre isso, eu já li que muitas pessoas se tornam sadomasoquistas, aquelas pessoas que elas sentem amor e sentem até prazer em serem maltratadas, porque elas foram maltratadas numa idade muito pequena e elas criaram significados positivos para aqueles maus tratos. Para quê?
para que elas não sofressem demais. Então elas vão para a vida adulta, às vezes buscando experiências parecidas, onde elas se sentem amadas e em casa. Faz sentido? Vocês já se depararam com isso? Já tinham acesso a essa informação? Isso me marcou muito quando eu estudei. Ou a gente vai pra vida querendo agradar todo mundo sempre a todo custo. Por quê? Porque a gente ainda tá buscando o amor que a gente julga que a gente não recebeu, que se conecta um pouco com o assunto da live da rejeição, né? Mas aqui a gente vai falar muito mais da raiz, a gente vai falar muito mais de onde isso começa, tá? Então eu vou começar a ler a história, porque eu acredito que essa live vai ter bastante conteúdo. E aí eu quero que você perceba como que essa história chega pra você. Então talvez você não se sinta rejeitado dentro de casa, ou pelo menos não a maior parte do tempo, mas às vezes você tem uma experiência parecida. Bom dia, Conso, que bom ver você aqui. Às vezes você não se sentiu rejeitado na infância, mas se sente rejeitado em alguma área da sua vida ou em alguma situação específica. Então, antes de eu começar a ler esse conto, eu quero convidar você a respirar fundo e a ouvir com presença. A ouvir se percebendo durante a leitura dessa história, tá? Então, vamos respirar junto aqui algumas vezes. Puxa o ar bem fundo. Segura um pouquinho e solta devagar. Tão gostoso fazer isso. Puxa o ar bem fundo. Segura um pouquinho e solta devagar. Mais uma vez. Agora abre o seu coração. Se você tá entrando, manda um aviãozinho para mais algumas pessoas estarem aqui, que essa live vai ser bem gostosa, bem lúdica, com uma história que todos nós já conhecemos, que é a história do Patinho Feio. Então agora abre o teu coração, esteja presente no seu corpo e escute essa história. Já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata, e afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Gabou-se ela. Mas o ovo ainda sem rachar chamou a atenção da velha pata, e essa tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia, porque ela já tinha tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Eu não tô preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado dos pais desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Olha só, ela desviou o assunto. Por quê? Porque é o ovo dela, não importa que é um ovo diferente, ela quer proteger esse ovo. Afinal, o grande ovo começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando.
e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Nossa, ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. Olha a mãe tentando se identificar com o filho. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Mais uma ninhada, como se já não tivéssemos bocas demais para alimentar, exclamou a pata rainha com o trapo vermelho na perna. E aquele grandão e feio? Bom, aquilo, sem dúvida, é um engano. E isso o patinho ouvindo todos esses comentários. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. E ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu o seu topetinho. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no, gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. E quão triste não é a gente se sentir completamente rejeitado e marginalizado, como se a gente fosse inferior por ser diferente. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. Até que um dia ela falou: como eu queria que você fosse embora. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado, ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira d'água com o pescoço esticado e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Ele buscou um refúgio. Dos juncos, 2 gansos observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram, rindo. Quer vir conosco até o próximo condado? Tem um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha de sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo, o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. Quantas vezes na sua vida você já não teve vontade de fugir, de sair correndo para bem longe? Quando você se sentia desencaixada ou desencaixado. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse, e se não fosse, pode ser morto e virar comida. Assim o pato ficou,
mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que serve você se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Os dois lhe perguntavam. E agora eu pergunto para você, quantas vezes na sua vida você talvez não deu importância demais a críticas, a questionamentos e a dúvidas de outras pessoas que não deviam ter essa autoridade sobre você? Quantas vezes? O que eu mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo. Seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que ali também não haveria paz para o patinho, e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. E quando você recebe críticas de pessoas que não têm as suas preferências, que não têm as suas prioridades, que não têm os seus gostos, e você faz como o patinho e se retira, ou você fica, ou você dá importância, ou você se anula. E talvez realmente ficar na água não tenha graça. Mas talvez não tenha graça porque quem tá te falando isso não é como você. E para ele não tem graça, porque ele é diferente. Ele encontrou por acaso um laguinho e enquanto estava nadando foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já viu. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir as suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca tinha emitido antes. Ele nunca viu criaturas mais lindas e nunca se sentiu mais desolado. E quantas vezes você talvez não tenha visto algo que é a tua maior aspiração e em vez de você buscar e se interessar por aquilo, você ficou triste por se sentir tão distante, como se aquilo não fosse alcançável pela sua mão. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir o amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Será que você já esteve nesse lugar que todo mundo tá tocando a sua vida e você tá ali só tentando sobreviver? Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ele ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles olhavam para o patinho. Como você é feio, grasnaram. Que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga.
De lá de cima ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura enquanto as crianças riam a não mais poder. Aqui ele está completamente perdido. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte, mas sempre lutando pela vida. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados, os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegaram no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas! Elas o levaram bem pro alto acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que haviam causado um aperto tão forte no seu coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida estou a ponto de encontrar o meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho que ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. E que surpresa! Na imagem da água, ele viu um cisne em traje a rigor. Plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio a princípio não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E quantas vezes você não olha para outras pessoas, talvez com admiração, talvez com afinidade, e em vez de você buscar se unir, o que você faz é abaixar sua cabeça. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão. Como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e atiravam na direção das moças, que enrubesciam como pétalas. Os homens tiravam uma folga da ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos foram se afastando, dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos,
as esposas, todos embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Agora eu quero que você reflita, onde que você se vê nessa história? Talvez como uma pessoa rejeitada que não pertence a lugar nenhum, que não se sente acolhida em lugar nenhum. Talvez como uma pessoa perdida que vai de casa em casa, de lago em lago e não parece encontrar. Talvez uma pessoa lutando pela sobrevivência em um inverno muito frio. Onde que você se vê nessa história? Talvez se sentindo injustiçado, talvez se sentindo solitário. Comenta aqui. Onde que você se vê? Ou talvez já tendo atravessado tudo isso e encontrado a sua turma. Onde que você se vê? Quando vocês me respondem e respondam pra gente interagir, o que acontece nessa história aqui? O patinho, que é um cisne, por engano, é chocado por uma pata. E por ele ser muito diferente e incompreendido, ele é extremamente rejeitado. Ele é até agredido, insultado. Por quê? Porque nós temos essa busca, esse instinto de estar entre os iguais, porque aquilo que é igual, aquilo que é conhecido para nós é muito mais seguro. Então, muitas vezes eles querem repelir o diferente porque eles têm medo do diferente. Principalmente uma mãe pata, uma mãe verdadeira, que também foi extremamente talvez uma mãe negligenciada, uma mãe que talvez tenha tido que dar conta de muitas coisas sem apoio, sem recursos. É uma mãe que está no modo sobrevivência, e no modo sobrevivência a gente só quer aquilo que é conhecido, e o diferente se torna uma ameaça. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então nós temos duas necessidades paralelas na nossa vida. Todos nós temos, nós, o patinho da história, e também a mãe do patinho da história, que é a pessoa que nos criou. São as pessoas que nos criaram. Nós precisamos nos sentir aceitos por quem nós somos. E também nós sentimos que precisamos corresponder àquilo que o nosso entorno exige de nós. E isso muitas vezes vai entrar em conflito na nossa vida. Eu já me retraí por medo da rejeição em círculos sociais. Faz sentido. Todos nós já sentimos isso, porque nós temos esse anseio pelo pertencimento. Porque quando a gente pertence, a gente está mais seguro. Só que o que faz para algumas pessoas o diferente ser tão ruim? A insegurança, a falta de recursos para lidar com aquilo sem se sentir ameaçado por aquilo. Então, muitas pessoas, e às vezes nós vamos nos deparar com essas pessoas pela vida, às vezes o gato, às vezes a galinha, que falaram, mas que graça tem ficar nadando, que graça tem ficar no gramado olhando para o céu. Por quê? Porque eles são diferentes. O gato não vai gostar da mesma coisa que um pato. E assim é na nossa vida. A nossa vida é rica e a gente consegue trabalhar, servir e prosperar porque nós somos diferentes. Porque nós somos incompletos. Porque eu, Tainá, tenho um valor para gerar na vida das pessoas, que a partir desse valor eu trabalho, eu obtenho meu sustento, e eu, Tainá, também preciso da ajuda de outros profissionais. Desde a pessoa que limpa a minha casa, da pessoa que fornece o alimento da minha casa.
enfim, a pessoa que me ajuda a administrar o meu negócio. Então é isso que faz a vida ser uma troca, uma grande troca. Só que se eu fico nesse ambiente que para mim é tão diferente que eu preciso abrir mão de quem eu sou, eu vou criar sofrimento na minha vida. Porque se eu preciso abrir mão da minha identidade, da minha autenticidade para eu pertencer, o esforço que eu vou fazer é muito grande e o desgaste também. Então, quando que o patinho finalmente se sentiu bem? Quando ele encontrou a turma dele. E quantas vezes na vida, em vez da gente ir buscar a nossa turma, aquele círculo que vai ter as mesmas preferências, não, porque eu não pertenci, principalmente se isso aconteceu na minha infância, eu me senti estranha aqui, eu me senti rejeitada. Às vezes você é uma pessoa tímida, que cresceu numa família de extrovertidos. Às vezes é o contrário, às vezes você é completamente diferente do teu núcleo familiar. E a depender de como você processou isso, vai ser como você vai para sua vida adulta. Então, se você achou que se você significou internamente, mas ser diferente é ruim, ser diferente causa rejeição. Então, você muitas vezes vai replicar essa experiência na vida adulta de forma inconsciente. Por isso que tem círculos que a gente frequenta e se sente esgotado por isso? Sim, porque é muita diferença. Aí o teu esforço para você se adaptar àquele círculo é maior e isso cansa, isso gasta energia. Então a gente precisa saber onde que a gente se recarrega e ter o cuidado de não buscar isso no lugar errado. Porque o lugar que a Tainá se recarrega, às vezes não vai ser o lugar que o Ricardo se recarrega. Às vezes não vai ser o lugar que a Rosângela se recarrega. Mas eu preciso saber. Só que se eu tenho esse modelo disfuncional de quem eu sou e do amor que eu mereço receber, a tendência vai ser sempre eu achar que o problema está comigo. E é aí que eu me anulo, é aí que eu abro mão de quem eu sou, é aí que eu me encaixo. E que eu aumento o meu sofrimento. Em vez de eu saber, não, aqui eu venho, mas eu venho com limites. Eu venho com expectativa alinhada. Eu venho aqui porque talvez eu precise, talvez por educação até. Mas aonde eu me recarrego não é aqui. Aonde eu me recarrego, talvez seja lá. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Só que para eu ter esse discernimento, eu preciso antes de tudo o quê? Me desidentificar daquilo que eu vivi, talvez na minha infância, talvez dentro de casa. Que às vezes eu vou tomar aquilo como modelo de amor a que eu tenho direito. E não é, a gente não recebe o amor que a gente merece dos nossos pais, dos nossos cuidadores, da nossa família. A gente recebe sempre o amor que eles são capazes de dar. Então eu preciso entender que isso não é sobre mim. Que isso não é do quanto eu sou amável, isso não é do quanto eu sou importante, mas isso é muitas vezes do quanto eu tenho afinidade. Então muitas pessoas elas atraem relacionamentos tóxicos, por quê? Porque esse é o modelo de amor que elas têm. Essa pessoa é esquisita, mas eu olho só pro lado positivo, porque eu já vivi isso antes lá na minha infância, então isso é normal. E aí quando vem um relacionamento saudável para essa pessoa, o que essa pessoa vai pensar? Eu não dou conta desse relacionamento. Eu não acredito que essa pessoa é assim. Ela tá me enganando. Ela tá me iludindo. Eu prefiro ficar com esse outro aqui porque me causa sofrimento, mas é familiar. Me causa sofrimento, mas eu acho que eu sustento. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E isso vale para qualquer relacionamento. Para um relacionamento amoroso, para um relacionamento de amizade, para um relacionamento profissional. Então, se a gente não toma consciência dessas experiências, como é que a gente vai para a vida sempre se anulando, sempre buscando aceitação, sempre fazendo muito pelos outros e muitas vezes sendo manipulados? Em vez da gente perceber, tem afinidade suficiente aqui, porque é isso. E muitas vezes quando eu tenho essa disfunção, em vez de eu procurar afinidade nos meus relacionamentos, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ter razão. E aí o relacionamento ele se torna uma disputa. Não existe certo e errado em relacionamento. Vocês sabiam disso? Cada um tem razão. Se você conversar com um lado do relacionamento, ele vai ter seus motivos.
Se você conversar com o outro lado do relacionamento, ele também vai ter seus motivos. Então, o que importa aqui não é razão, nunca foi importante isso no relacionamento. O que importa aqui é afinidade. O que importa aqui é eu olhar, isso aqui é o que ele tem pra me dar. Eu dou conta? Faz sentido pra mim ou não? Se não faz, não importa quem tá certo e quem tá errado. Então, o jogo pra tá certo e pra tá errado é um jogo de autoafirmação, que vem de uma identidade, de uma autoestima enfraquecida. Às vezes somos diferentes daquele círculo, mesmo sendo familiar, com certeza. Isso é extremamente comum. E é aí que você vai ser a pessoa da família, quando você é esse diferentão, essa ovelha negra, que você vai achar que o problema é com você. Já retraí uma personalidade minha na adolescência para me encaixar e na fase adulta precisava usá-la e não conseguia. Então o exercício é esse, é você entender qual foi a raiz desse comportamento, qual foi o objetivo que você teve e você poder dizer para você de forma amorosa: eu sou grata por ter feito o que eu julgava certo, mas não precisa mais ser dessa forma. E aí o que acontece? Todos os nossos comportamentos, eles se tornam hábitos. E a gente não muda hábitos só porque a gente ampliou a nossa consciência. Então você não vai agir diferente a partir de agora porque você está assistindo essa live. Você vai precisar treinar, exercitar, repetir, criar familiaridade até que seus hábitos mudem. Tá fazendo sentido, gente? Então, caminho da solução: buscar ter autocompaixão com a falta de recursos dos outros para lidar com as diferenças. A gente não pode criar expectativa de como as pessoas vão nos tratar, porque cada um só vai dar o que tem, não mais e nem menos do que tem, independente do quanto a gente merece. É importante a gente se posicionar para comunicar ao outro como que isso está chegando para nós. Então, se eu sou aquela pessoa que a pessoa tá me maltratando, que a pessoa tá abusando, que a pessoa tá me desrespeitando e eu fico ali fazendo a mesma coisa, esperando que o outro se toque, eu estou alimentando essa situação. Porque quem cala, consente. Como é que o outro vai saber que eu tô incomodada se eu não tô falando nada? Então, o posicionamento é fundamental. O posicionamento não foi suficiente, aí é quando eu vou pensar: essa relação tá me levando pro mais ou pro menos? Eu tô tendo mais vida ou eu tô tendo menos vida a partir dessa relação? E aí é sempre eu criar recursos para mim, eu me cuidar, eu me educar, eu buscar o conhecimento, eu buscar mentores, eu buscar ambientes que me fortaleçam, hábitos que me fortaleçam. Senão, eu nunca vou ter recursos para tomar decisões difíceis na vida e eu vou tender a ficar estagnada. Então, às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu quero fazer, mas eu me sinto pequena diante do passo que eu tenho que dar. Então eu vou tratar de me nutrir, eu vou tratar de gerar forças para mim, para que eu consiga fazer esse movimento que eu quero fazer. Outra coisa que a gente precisa nesse cenário de, às vezes, uma identidade enfraquecida: bancar as suas decisões. Ter coragem de correr riscos, de errar e de fracassar e de aprender com tudo isso. Aprendi com você, Tainá, devemos informar quando estamos incomodados. Às vezes a pessoa não saberá que está incomodando. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem de um núcleo familiar em que o abuso mútuo é normal. Em que às vezes o abuso verbal é normal. Em que às vezes pedir um monte de favor é normal. A gente não sabe de que contexto que essa pessoa vem. Então a gente precisa se comunicar. Relacionamento é feito de comunicação, tá? Então eu preciso encontrar os ambientes que me nutrem. Eu preciso alinhar a expectativa de... Por exemplo, se eu tenho uma pessoa no meu trabalho que é uma pessoa com quem eu não me dou bem, e eu já fiz vários ajustes tentando melhorar essa relação e eu vejo que realmente não funciona. O que eu vou fazer? Eu vou me blindar.
Eu vou parar de criar expectativas sobre aquela pessoa. E aquilo que eu espero dela, eu vou providenciar por mim, por outro meio. Ou eu mesma vou fazer, ou eu vou buscar de outra pessoa, mas eu não vou ficar ali eternamente esperando que aquela pessoa mude, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, quanta importância dar para a opinião de quem na nossa vida. Então, se eu desse importância para tudo que eu escuto, eu não teria feito uma transição de carreira, eu provavelmente nem ia estar com meu marido hoje. Na minha família, o padrão é tratamento de silêncio. Quando comecei a falar, foi um choque generalizado. Aí, é isso. E na minha família, as pessoas são bastante sociáveis e extrovertidas. E eu sou muito mais introvertida. E muitas pessoas já me chamaram de sem educação por causa disso. Porque havia, principalmente na minha infância e adolescência, tinha muitas festas na casa da minha família e eu ficava no meu quarto. Ou eu ficava lendo, ou eu ficava escutando música. E de certa forma era um pouco mal educado. Talvez, eu era uma criança, uma adolescente. Mas é isso, às vezes a gente vai ser rejeitado. E eu fiquei muito tempo tentando ser essa pessoa. Não, eu tenho que ser mais sociável, eu tenho que ser mais sociável. Só que pra mim, ser sociável como é natural para outras pessoas, pra mim não é. Pra mim gasta muita energia. Então às vezes eu preciso, às vezes é também não eu achar que eu preciso ser aceita a todo custo, mas é eu entender que, puxa, eu vou deixar a desejar em relação a isso, mas é o que eu consigo, é o que é saudável pra mim. E eu preciso respeitar isso, porque senão eu vou fazer só pelo outro, não porque eu quero fazer, e isso vai criar ressentimento dentro de mim. Então, para proteger as nossas relações, às vezes a gente precisa decepcionar. Como a gente precisa se posicionar, mesmo que isso gere conflitos. São duas coisas essenciais para que os relacionamentos perdurem. Então, se o relacionamento é muito importante para você, é um relacionamento que você de vez em quando vai ter que entrar em conflito para alinhar as coisas e tudo funcionar. E de vez em quando você vai ter que decepcionar. Por quê? Porque se você der mais do que você consegue, você vai criar ressentimento e isso vai gerar afastamento. A longo prazo, esse relacionamento pode acabar. Tá? Então tenha muito cuidado com aquilo que você escuta e com quanta importância você dá para o que você escuta. Então não adianta você ouvir conselhos sobre a sua vida amorosa de uma pessoa que tem uma vida amorosa caótica. Não adianta você, ou que tem traumas sobre isso. Conselho baseado em trauma não é um conselho para ser ouvido. Ou conselho profissional de uma pessoa que está patinando profissionalmente. Quando a pessoa te dá um conselho, você sempre pensa, de que lugar ela está me dizendo isso? Quanta importância eu vou dar para isso? Porque opinião e conselho as pessoas amam dar e elas são muito bem intencionadas quando elas fazem isso. Mas quer dizer que a gente tem que ouvir sempre? Claro que não, a gente pode acolher com gentileza. Ah, obrigada por me dizer isso. Sorrir, acenar, que nem os pinguins de Madagascar. E escolher como é que a gente vai agir. Porque ninguém sabe melhor da vida da Tainá, das necessidades da Tainá, dos limites da Tainá, quanto a Tainá. Então, quando eu dou importância demais para o que os outros me falam, eu tô delegando responsabilidade sobre a minha vida. Às vezes, para eu não correr risco, às vezes, para eu não me culpar por ter cometido um erro. É muito mais gostoso culpar o outro. Ah, eu só fiz isso porque a Tainá falou para eu fazer, do que eu. Só que é quando a gente corre riscos, quando a gente erra, quando a gente banca as nossas decisões, que a gente aprende, que a gente cria a nossa independência, que a gente amadurece, que a gente fica mais forte. Então é sempre daqui pra frente, se eu quero ter uma vida diferente, se eu quero ter uma vida uma identidade mais sólida, eu preciso começar a bancar minhas decisões, mesmo que eu cometa muitos erros, e eu vou cometer, não tem como fugir disso. Mas eu cometi o erro, o que eu vou fazer com isso? Eu vou aprender. Se eu já soubesse tudo o que eu precisava, eu não cometeria aquele erro. Então aquele erro veio para me ensinar. E isso é especialmente importante nos relacionamentos. Se eu tô infeliz nos meus relacionamentos, qualquer relacionamento, é com a minha família, é com os meus amigos, é no meu trabalho, é com minha família, meus amigos, é com o meu cônjuge, não importa qual relacionamento que é,
eu estou infeliz, qual que é a minha parcela de contribuição no que eu estou colhendo e qual que é a minha parcela de responsabilidade que eu posso mudar. Então, se a pessoa está sendo abusiva comigo, eu estou tolerando, eu não estou me posicionando, eu não estou colocando limite, talvez esse seja o meu dever de casa. Ou eu já fiz tudo isso, mas eu permaneço nesse relacionamento? Por que eu estou permanecendo aqui se eu estou insatisfeita? É a partir disso que a gente vai crescer. Só que qual que é o problema quando a gente tá com a identidade, né, com a autoestima mais enfraquecida? A gente quer respostas prontas, a gente tem muito medo de errar, porque a gente tem uma interpretação do erro não como uma fonte de aprendizado, mas como uma prova de que a gente é um fracasso. O erro nunca é uma prova de que você é um fracasso. Não importa quantos conselhos você ouviu contrários àquilo que você queria. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu recebi 50% de conselhos para seguir em frente e 50% que não, que eu tava louca, que onde já se viu, que não fazia sentido nenhum, que estavam preocupados comigo. Só que qual que foi o cálculo mental que eu fiz? Pode ser que dê tudo errado, pode ser que eu faça uma transição de carreira e dê errado e depois eu precise voltar da onde eu saí e ir atrás das oportunidades que eu disse não, mas eu prefiro ter dado errado do que não ter tentado. Então eu alinhei minha expectativa de que podia sim dar errado, mas eu fiz com outro objetivo. Mas se eu tivesse uma autoconfiança mais baixa em relação ao trabalho, eu ia ficar com muito medo. Por quê? Porque se eu fracassasse, eu não ia entender isso como um feedback. Eu ia como um feedback de que aquilo não era para ser, talvez não era para ser naquele momento. Eu ia tomar como algo pessoal, como um dado de olha como eu sou um fracasso. Todos nós fracassamos às vezes na vida em algumas coisas, porque o fracasso faz parte do processo de aprendizado. O único jeito de evitar ele é não fazer nada. Só que a gente não é os nossos fracassos. A gente é as nossas escolhas. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, se eu tenho medo do fracasso, não é do fracasso que eu tenho medo. O medo que eu tenho é de que o fracasso demonstre quem eu sou. E isso é impossível. O que vai demonstrar se eu sou um fracasso ou não é sempre como eu interpreto. E como eu interpreto sempre pode ser mudado. Fez sentido até aqui, gente? Agora, é fácil a gente sair desse lugar desencaixado para um lugar mais firme, mais confiante, mais independente de não, isso aqui eu não quero, isso aqui não é o que eu mereço. Não é fácil fazer essa travessia, é um processo. E nesse processo a gente precisa então constantemente de ter pessoas que nos nutram, de ter hábitos que nos nutram, de ter talvez lembretes de onde a gente quer chegar, de por que a gente deve perseverar. Senão o caminho fica muito difícil mesmo, porque o caminho, na verdade, ele é difícil. Ele não é fácil. E quem espera que o caminho seja fácil é quem vai tender a desistir no meio dele, porque vai descobrir que ele não é fácil. O patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele se sentiu só, com frio, congelado, acuado, perseguido. Já atiraram nele, já desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites, no limiar entre a vida e a morte, sem saber o que viria depois. Nessa hora vem a parte mais importante da história. Chega a primavera, começa a vida nova, uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar, aguentar, esperando pela nossa vida criativa,
pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois, a promessa da natureza selvagem, que é a seguinte: depois do inverno sempre vem a primavera. Mas para ter o inverno precisa ter, para ter a primavera precisa antes do inverno. E eu preciso suportar, atravessar esse inverno. Se eu fico ali, se o patinho ficasse ali na família de origem, aguentando, esperando que aquilo mudasse, ele ia definhar. Então o que ele fez? Ele ficou perambulando, ele quase morreu várias vezes, mas ele não parou de buscar até encontrar. E assim é com a gente, em qualquer situação. A gente só vai encontrar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, se a gente não parar de buscar até encontrar. E essa primavera, ela vai chegar, mas para ela chegar eu preciso continuar. Fez sentido, gente? Então vocês já sabem, se você quiser viver uma transformação, reconstruir sua autoestima, sua identidade com a minha ajuda, você digita transformação, pode ser aqui na live, pode ser na gravação depois que você vai receber as informações de como eu posso te ajudar, tá? Que legal, Gisela, que bom saber. Então, de repente, reassista, tá? Assista mais de uma vez. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Chegaram a Priscila, a Chá, a gente tá encerrando a live já. Daqui uns dias a gente volta, não sei se nesse horário, vou ver isso nos meus stories, eu falo pra vocês, tá? Gosto muito, muito de estar aqui nesses momentos. Desejo um ótimo dia pra vocês. Obrigada, Bruna, pelo carinho. Desejo um ótimo dia pra vocês e que vocês não desistam. Está começando o inverno, mas depois dele vai vir a primavera, tá? A vida é feita de estações. Nós somos parte da natureza e ela nos ensina. Priscila, vai ficar salva a live sim, daqui a pouquinho ela já vai pro feed, tá? Então, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.